Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. Bom, hoje vamos começar falando de um vetor que é muito especial nesse contexto, que é o vetor gradiente. Que a definição dele é bem simples, né? Basta considerar o seguinte. Então, primeiro a gente pega a nossa f aqui de praxe, de um aberto no R2, em R2. Lembrando que esse conceito, né, a gente consegue definir para qualquer Rn, viu? Mas como a gente vai trabalhar mais para funções desse tipo, né, vamos deixar aqui mesmo. Então, uma função que admite derivadas parciais no x, nesse ponto aqui, x0, y0. Então, o vetor, que a gente vai usar essa notação aqui, que é conhecido como nabla de f de x0, y0, que é basicamente o seguinte, né, que é a derivada parcial de x com relação ao ponto x0, y0 e a derivada parcial com relação a y no ponto x0, y0. Tá certo, gente? Então, esse vetor aqui, a gente chama ele de vetor gradiente. Até que letra feia. Ups. Gradiente. Tá? De f no ponto x0, y0. Então, gente, não tem segredo nenhum, né? O vetor gradiente da f no ponto x0, y0 é nada mais nada menos de que você pegar a derivada parcial com relação a x na primeira coordenada e a derivada parcial com relação a y na terceira coordenada. Se você quer ver esse vetor em dimensões mais altas, por exemplo, domínio aqui dentro de R3, aí a terceira coordenada seria a derivada parcial com relação a z, né? E assim por diante, tá? Bom, geometricamente, né, a gente interpreta esse vetor da seguinte maneira, né? Você tem o ponto aqui x0, y0, e aí você vai obter um vetor, né, que vai ser o gradiente aqui, tá? Só que geometricamente a gente costuma colocar ele como início aqui no ponto x0, y0. Tá? Então, geometricamente costuma aparecer dessa forma o desenho do vetor gradiente. Tá? Bom, vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui de hoje. Aqui vai ser o seguinte. Vamos calcular o vetor gradiente da função f de xy, que é igual a x² mais y². Tá? Eu vou colocar aqui, ó, calcule o vetor gradiente no ponto 1, 1. E vamos representar ele geometricamente, tá? Então, beleza, né? Calcular o vetor gradiente. Vamos calcular ele de maneira geral. Então, é a derivada parcial com relação a x na primeira coordenada e a derivada parcial com relação a y na segunda coordenada. Tá? Então, derivando essa função com relação a x, aqui vai ser 2x. E a mesma função, se a gente derivar com relação a y, vai ser 2y. Tá? Assim, o nosso vetor gradiente no ponto 1, 1
será 2, 2. Tá? E geometricamente vai ser representado por esse desenho, que a gente pega o ponto 1, 1, tá? Como a gente fez ali em cima, e aí a gente desenha o nosso vetor 2, 2, né? Só que com o início, ao invés de ser na origem, né? No início no ponto 1, 1. Tá certo? E esse aqui é o nosso vetor gradiente. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui, né? Agora temos algumas observações bem interessantes a serem feitas. Que é o seguinte, vamos fazer o seguinte agora, ó. Então, agora, suponha que essa função, né, que sai do domínio D de R2 e chega em R, seja diferenciável em x0, y0. Tá certo? Então, se ela é diferenciável, né, como a gente viu nas aulas passadas, a gente tem aquele limite, né, daquela função e de hk dividido pela norma indo para zero. Né? Então, vamos começar primeiramente escrevendo essa função e de hk, né, que vai ser o quê? Vai ser f de x0 mais h, vírgula y0 mais k, menos f de x0, y0, menos a derivada parcial com relação a x no ponto x0, y0, vezes h, menos a derivada parcial com relação a y no ponto x0, y0, vezes k. Tá certo? Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer uma mudança de variável. Então, fazendo h como sendo x menos x0 e k como sendo y menos y0, teremos a seguinte expressão, que aqui a gente vai ter e no lugar de h vai ser x menos x0, no lugar de k vai ser y menos y0, tá? E aqui a gente continua, né? A gente vai ter f de x0 mais x menos x0, tá? Que a gente substituiu aqui, vírgula y0 mais y menos y0, menos, aqui não muda, né? F de x0, y0, tá? Aí vamos continuar aqui embaixo, menos derivada parcial de f com relação a x no ponto x0, y0. Aqui no lugar de h vai ficar x menos x0, menos derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0. E no lugar de k vai ficar y menos y0. Tá? Muito bem, né? Então aqui a gente percebe que aqui vai ficar somente x, aqui vai ficar somente y, tá? Então vamos escrever isso aqui embaixo, né? Então vai ficar f de xy, tá? Aí vamos juntar agora com esse termo aqui também, f de x0, y0. E aqui a gente tem o seguinte, ó, se você forçar bastante aqui, não precisa nem tanto forçar tanta visão, né? Mas aqui a gente pode isolar o menos, né? Então você tem algo assim, ó. E você tem que esse termo aqui, você tem esses dois termos aqui, certo? Então a gente pode encarar essa soma aqui entre esses dois produtos, né, como sendo um produto escalar do quê? Do vetor gradiente
produto escalar com o seguinte vetor, né, que vai ser x menos x0, vírgula, só um momentinho, na verdade, é isso mesmo, né, x menos x0, vírgula, y menos y0. Aí a gente consegue melhorar um pouquinho mais essas coisas, fazendo o seguinte, ó. Vamos aqui para a próxima lousa. Então eu vou continuar, né? Eu tenho que isso aqui tudo vai ser igual a f, isso aqui, menos f de x0, y0, menos, então a gente tem aqui o gradiente de x0, y0, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, vou colocar xy menos x0, y0, tá certo? E aí, o que a gente pode fazer agora, finalmente, né? Eu posso estar isolando isso aqui do lado direito, né? E passando todos esses termos aqui para o lado esquerdo, tá? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar f de xy é igual a, aí eu passo aqui para o outro lado, então vai ficar f de x0, y0, passo aqui para o outro lado também, né? Então vai ficar mais o gradiente de f de x0, y0, produto escalar, tá, gente? Só tomar cuidado que aqui é produto escalar, porque a gente está fazendo um produto aqui entre dois vetores, né? Então, como eu disse anteriormente, o contexto vai deixar claro se é produto real, né, de número, né, ou se é com vetores, né? Com vetores é o escalar. Então a gente repete isso aqui também. E aí o que vai acontecer, né? Aí tem esse último termo aqui que é o e, né? Então x menos x0, y menos y0. Bom, e lembrando que como a f é diferenciável, então o limite, como a gente já fez as mudanças de variável ali, né, com hk, aí vai ser o seguinte, né, o limite de xy tendendo a x0, y0, de e de x menos x0, y menos y0, dividido por norma de xy menos x0, y0 é igual a zero, tá? Bom, é comum também aparecer o seguinte, né, que como o x0, y0 é constante, né, então é comum quando você descreve, né, que é algo diferenciável, né, que essa função aqui ela é representada somente por e de xy, tá? Então, caso aparecer só e de xy, é por isso, né, porque foi uma escolha, né, que falou, olha, vamos renomear, né, isso aqui de e de xy, já que o x0 e y0 não varia, tá? E aí, no caso, bastaria só você trocar aqui, né, por e de xy e calcular o limite também, e a mesma coisa, né, você só renomeou, tá certo? Então, agora é o seguinte, para deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho, vamos colocar assim, ó, fazendo x igual a o par, né, xy e x0 como sendo o par x0, y0. Então, daqui teremos o seguinte, né, que f de x é igual a f de x0 mais o gradiente de f de x0, produto escalar x menos x0, né, tudo maiúsculo, mais... Aí aqui é o seguinte, né, ou a gente pode colocar e de x menos x0, ou como a gente fez ali em cima, né,
chamar simplesmente de e de x, já que o x0 aqui é uma constante, né? Um vetor que é uma constante, tá? Beleza, então aqui nesse caso, né, a gente vai ter que o limite de x tendendo a x0 de e de x menos x0, norma de x menos x0 é igual a zero, tá? Ou o limite, né, trocando aqui por, renomeando, né, por e de x, tá? Aí é o seguinte, por que é interessante, né, deixar nesses termos? Pela seguinte maneira, se a gente for olhar no caso de variável real, quando a gente tem que f de x é diferenciável, em x0, então a gente tem o seguinte, né, que a gente pode escrever f de x como sendo igual a f de x0 mais a derivada de x0, x menos x0, mais e de x, tá? Com o limite, né, de x tendendo a x0, de e de x dividido por módulo de x menos x0, como sendo zero. Tá certo? E aí o que acontece, né? A gente tem algo bem... Olha só, aqui em cima, a gente tem algo bem parecido com isso aqui, só que em termos de gradiente, né? E isso daqui o que é, né? Esse f' de x? Esse f' de x aqui, de x0 pra gente, é a derivada de f no ponto x0, né? Certo? Então, é natural, né, a gente definir nesses termos, né, derivada para funções de mais variáveis como sendo o gradiente do ponto x0, maiúsculo, né, de coordenadas x0 e y0, tá? Então, desse jeito, né, a gente pode escrever o seguinte, né? Então, a derivada de f de xy em no ponto aqui x0 e y0 é o gradiente de f em x0, y0. Tá certo? Então vamos até mudar a cor aqui, tá? Então a gente pode encarar o gradiente também como sendo a derivada do ponto x0, y0. Muito bem. Então, o gradiente ele vai ser muito útil para a gente, inclusive está definindo uma versão da regra da cadeia. Que aqui já vamos fazer direto, né, usando essa definição através do vetor gradiente. Tá? Então, a regra da cadeia para a gente é o seguinte. Então, é esse seguinte teorema. Então, a gente tem aqui f de D1 aberto aqui de R2 em R e gama
é uma curva, né? Saindo de I, chegando em D, onde I é um intervalo. Tá, então, nestas condições, se γ for diferenciável, em T0 e F diferenciável em x0 igual a γ de T0, então a composição f de t igual a f de γ de t será diferenciável em T0 e vale a regra da cadeia. Ou seja, que a derivada da função total, né, que é a composição, vai ser o gradiente da f aplicada em γ de T0, produto escalar com a derivada de γ de T. Tá certo, gente? Então, essa daqui é a nossa versão da regra da cadeia usando o gradiente. Tá? Antes da gente estar demonstrando a regra da cadeia, a gente vai precisar fazer um lema auxiliar, que é o seguinte. Então, esse lema aqui é as mesmas condições do teorema anterior, né? Se eu tenho que f ela sai de um aberto aqui, chega aqui, um D aberto, tá? Se f for diferenciável em x0, então existirá uma função φ de D em R, né? Tal que, vou colocar abreviado aqui, né? Tal que isso aqui ocorre. Então a gente vai ter f de x menos f de x0, que vai ser igual ao gradiente de f de x0, produto escalar com x menos x0, mais φ de x, que multiplica a norma de x menos x0, tá? Com limite de x tendendo a x0 de φ de x igual a 0, né? Que vai ser exatamente igual a φ de x0. Certo? Então, como é que a gente mostra isso? Então, sendo f diferenciável, a gente tem diferenciável no ponto x0,
a gente tem que satisfaz aquele monte de coisa, né? Que você tem aqui, né? Que f de x menos x0 é igual ao gradiente que multiplica f de x0, produto escalar x menos x0, mais a função e de x, né? Que eu já vou colocar o e de x. Tá? E o que acontece, né? A gente tem que limite de x tendendo a x0 de e de x dividido por norma de x menos x0 igual a zero. Tá certo? Bom, então aqui a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa definir o que é essa função φ. Tá? Então vamos definir a φ de x da seguinte maneira. Vamos definir ela em termos desse quociente. Então, tome φ de x igual a e de x dividido por norma de x menos x0, se x for diferente de x0, tá? E 0 se x for igual a x0. Tá certo? Então, o que acontece? Ó? O que acontece é o seguinte, que a gente precisa de uma função que faça o quê? Né? Então, existirá uma função tal que blá, blá, isso aqui aconteça. Né? Então, tal que... Ok, beleza. Né? A gente... Para quando é diferente de zero, o que vai acontecer? Né? Esse quociente, o denominador aqui, né, vai cancelar com esse numerador, e aí vai sobrar só o e de x. Tá? E aí a gente tem a diferenciabilidade também aqui do negócio. Ok, e tudo bem, né? A gente só deu um jeito, né, de colocar basicamente no lugar do e de x o seguinte, ó, porque aqui, veja bem, aqui você tem o e de x, tá? Então, para a gente colocar alguma coisa aqui que apareça isso aqui em cima, a gente deu um jeito de colocar isso aqui embaixo, né? Então, essa aqui seria a nossa função x. Desculpa, φ de x. Para o caso em que, obviamente, o caso em que é diferente, né? O vetor x é diferente do vetor x0, certo? E aí fica zero, né? Quando for igual a x for igual a x0, né? Porque aqui você vai ter que x é igual a x0 e aqui vai dar zero, né? Vai cancelar. E aqui vai dar zero também, e aqui o que resta é ser zero. Então aí tá tudo bem, né? E o que acontece, né? O limite, né, se você reparar bem, a gente quer mostrar também que limite, né, de x tendendo a x0 de φ de x dá zero, né? Mas vai dar, né? Porque é só você pegar o limite que vai ser exatamente esse. Tá? E aqui a gente definiu, né, que φ de x0 dá também zero, né? Então a gente fez um negócio bem encaixado, né, para o que a gente precisa. Tá certo? Muito bem, então agora vamos voltar para a nossa regra da cadeia, né, que a gente quer demonstrar isso daqui. Tá? Então a gente tem f diferenciável, né, e gama diferenciável também. Tá? Então vou chamar outra lousa aqui e vamos começar, né? Então aqui a gente vai continuar a demonstração da regra da cadeia. Tá? Então, pelo lema anterior, para todo x pertencente a D, a gente tem
que vale isso daqui, né? f de x menos f de x0, que é igual ao gradiente, que multiplica f de x0, produto escalar x menos x0, mais φ de x, que multiplica norma de x menos x0, com limite de x tendendo a x0, de φ de x igual a zero, que é igual a também a φ de x0. Tá? Então, foi isso que a gente acabou de mostrar. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos substituir x por gama de t e x0 por gama de t0. Tá? E vamos pegar tudo e dividir por t menos t0, tá? Supondo que t é diferente de t0. Bom, então feito isso, vamos colocar aqui, né? Então vai ficar f de gama de t menos f gama de t0 dividido por t menos t0, que vai ser igual a o gradiente de f de gama de t0, que multiplica agora x menos x0, né? Então vai ser gama de t menos gama de t0, tudo isso aqui dividido por t menos t0, mas aí faltou só essa parcela aqui, né? Que vai ser φ de gama de t, que multiplica gama de t menos gama de t0. Eita, vamos tentar dar uma espremida aqui, ó. Deixa eu juntar um pouco mais aqui. Então, mais φ gama de t, norma de gama de t menos gama de t0, tudo isso dividido por t menos t0. Muito bem. Aí agora vamos fazer o seguinte, vamos nos atentar para esse pedaço aqui. Tá certo? Então, em particular, vamos nos atentar a esse pedaço aqui. Então, aqui é o seguinte, ó. A gente pode escrever que norma de gama de t menos gama de t0 menos módulo de t menos t0 é igual a t menos t0 em módulo, né? Dividido por t menos t0. E aqui a gente coloca o seguinte, vou colocar norma em tudo. Eu já explico o porquê disso. Tá, o que aconteceu aqui, ó? Aqui foi o seguinte, aqui não tem norma não, aqui não tem módulo não. Beleza. Se eu calcular a norma disso daqui, só desse pedacinho aqui de baixo, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, a norma disso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Porque a gente está na reta, né?
Então isso aqui cancela com isso e retorna nisso aqui. Tá? Então até aqui não tem problema nenhum. Tá? E o que mais que a gente tem de interessante? Que é o seguinte, esse pedaço aqui, ele é limitado. Porque o que acontece, né? O que pode acontecer é se isso daqui for positivo ou for negativo, né? Então isso aqui vai ficar entre 1 e menos 1, né? Na verdade, ou vai dar 1 ou vai dar menos 1, né? Então é mais forte do que isso, né? Vai dar ou menos 1 ou 1, mas enfim, é limitado do mesmo jeito, tá? Então, se a gente pegar o limite aqui de t tendendo a t zero, de disso daqui, o que vai acontecer, né? Que multiplica isso daqui, como isso aqui é limitado, e esse limite aqui ele vai para zero, né? Mas por que ele vai para zero? É só lembrar aqui em cima, olha, que a gente tem que limite de x tendendo para x0, isso aqui vai para zero, certo? Então, vamos só anotar aqui do lado, que é o seguinte, né? A gente tem que limite, quando x tende a x0, de φ de x, ele dá zero, né? E a substituição que a gente fez foi o quê, né? Foi substituir a gente substituiu o x, né, por gama de t, né, e x0 por gama de t0, tá? Então aqui seria basicamente limite de, se você fosse colocar, né, seria gama de t tendendo a gama de t0, né? E aqui seria aqui seria no lugar do x, né, gama de t. Certo? E aí o que aconteceria, né? Bom, o que a gente tem aqui por hipótese também? Na regra da cadeia, vamos dar uma olhada lá. É diferenciável em t0, né? Certo? Se a gama é diferenciável, ela vai ser contínua também, né? Então, isso aqui também vale se t tende para t0 também, tá? Se t tende para t0, isso equivale, né? Porque ela vai ser contínua, né? Bom, e sai disso aqui, né? Que a gente tem que, pela substituição, né? Esse limite aqui, ele dá zero, né? Porque esse de cima aqui dá zero também, tá? Aí, é isso aí. E como isso aqui é limitado, então isso aqui vai para zero, tá? Então não tem problema aqui. Beleza. E aí, o que faltou... Beleza, a gente viu o limite disso aqui multiplicado a isso, né? E agora a gente tem outra coisa também que é o seguinte, né? O que é o limite de t tendendo a t0 de gama de t menos gama de t0, né? Tudo isso dividido por t menos t0, tá? Isso aqui vai ser... Bom, a função módulo, ela é contínua, né? Então a gente pode passar o limite para dentro. E isso aqui vai ser
módulo de gama linha de T0. Tá certo? Então, beleza, né? Então, voltando para essa expressão aqui, o que é interessante, né? A gente aplicar limite em tudo, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, né? Que a gente chamou de... A gente vai chamar de F maiúsculo. Então, F maiúsculo para a gente de T é F de gama de T, tá certo? Então, a nossa derivada aqui, ela vai ser o seguinte, né? Vai ser esse limite, né? Limite de T tendendo a T0 de F de gama de T menos F de gama de T0 dividido por T menos T0, que vai ser igual ao gradiente, desculpa, ao limite, né? Se bem que eu posso passar o gradiente para cá, né? Gradiente, que isso aqui vai ser uma constante, né? Disso aqui, eu estou pegando essa expressão agora lá em cima, viu, gente? Ó. Tá, isso aqui. Então, de limite vezes limite, T tendendo a T0, de gama de T menos gama de T0, dividido por T menos T0, tá? E o que mais? Aí, aqui teria o seguinte, né? Teria esse limite aqui, tudo, certo? Só que o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal, que a gente viu que quando eu aplico o limite disso aqui, vai dar isso aqui, certo? Que é um número, tá? Bom, deixa eu escrever aqui, que eu acho que é melhor. Então, mais... vamos colocar ali, ó, limite de... ali o que é mesmo? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui, né? Que multiplica menos isso aqui dividido por isso aqui. Beleza. Aí o que acontece? Ó? A gente escreveu isso aqui como sendo isso aqui. Tá? Então, deixa eu copiar isso aqui. Não, acho que vai ser melhor só explicar mesmo. Ó. O que acontece? Isso aqui a gente quebrou. Vou colocar de novo, vai. A gente quebrou isso aqui nisso daqui, né? Tá? E aí, imagina o seguinte, que eu estou aplicando o limite nesse negócio aqui, vezes isso aqui. Aí, como a gente viu lá, isso aqui é limitado e esse limite aqui ele vai para zero, né? Então, esse pedaço aqui vai para zero. Tá? Isso aqui junto com isso aqui, esse limite deu zero. E depois sobrou o quê? Né? Sobrou isso daqui. Só que esse limite aqui, a gente viu que dá isso aqui, que é um número. Mas isso aqui vai dar zero, né? Então, vezes esse número, isso aqui tudo vai ir para zero. Tá? Então, no fim, vai sobrar só isso aqui. Tá? Então, sobrando só isso aqui, a gente tem o seguinte, ó, vou copiar de novo. Vamos para
Próxima página. Então temos isso aqui, tá? E aqui, isso aqui é o seguinte, né? Isso daqui então pra gente vai ser bom, isso aqui é a própria derivada, né, que eu acabei de escrever aqui, né, que é a f', né, de gama de t0, tá? E isso daqui vai ser a nossa gama-linha de t0. Tá certo? Então, no fim das contas, a gente vai ter o quê, né? Que aqui falta um t0 aqui. T0, e deixa eu colocar aqui em cima também. T0. Então, no fim das contas, a gente tem que f maiúsculo aqui de t0 vai ser igual a o gradiente de f de gama de t0, produto escalar. Na verdade, aqui é multiplicação mesmo, né? Porque isso aqui é um número, isso aqui. Tá? Então, a gente está pegando o vetor gradiente e multiplicando por esse número. Tá certo? Então, com isso a gente mostrou, né, a nossa regra da cadeia. Tá? Muito bem. Então, agora vamos ver as outras aparições aí, as outras variações disso que a gente escreveu, que é o seguinte, ó. Fazendo... pessoal, faltou o seguinte, né? Faltou justificar por que é diferenciável, né? Então, vou deixar isso com vocês, ó. Justificar porque o f, né, que é essa função diferenciável, né? Por que ela é diferenciável, né? Bom, quase que eu solto a resposta aqui. É diferenciável em t0, tá? Ok, então vamos voltar aqui. Então aqui é o seguinte, ó, a gente está explicitando um pouco mais, né, o que é essa gama, né, que ela é uma curva. Então, a gente pode escrever o nosso gradiente aqui como sendo derivada parcial aqui com relação a x, xt, y de t, tá? Derivada parcial com relação a y, xt, y de t. Beleza? Muito bem. Aí agora vamos fazer o seguinte, né? E faltou uma coisa que é o seguinte, né? E a nossa derivada aqui da curva, ela vai ser o quê, né? Vai ser a derivada em cada coordenada com relação a t, né? Então aqui vai ser dx dt de t, né? E aqui vai ser dy dt de t, tá? Então, quando a gente faz o produto escalar disso daqui com isso, vai ser o quê, né? Bom, vai ser eu multiplicar coordenada com coordenada, né? Então, vai ser derivada parcial aqui com relação a x, xt, yt, que multiplica
é multiplicar mesmo, porque isso aqui é um número, tá? Mais derivada parcial com relação a y, x de t, y de t, dy, dt, t, tá? E a gente pode... Bom, isso aqui pra gente o que que é, né? É a derivada de f, né? Com relação a t, no ponto t. Tá certo? E aí a gente pode escrever de maneiras mais resumidas, né? Por exemplo, a gente pode estar escrevendo dessa forma aqui, né? Derivada df dt como sendo derivada parcial de f, derivada parcial de x, dx dt, mais derivada parcial de fy, dy, dt. Ou pior ainda, né, a gente pode estar escrevendo, é comum também aparecer, né, na forma z igual a f de xy, x em função de t e y em função de t também. Tá? E aí a gente tem o seguinte, né, que vai ser dz dt, que é igual a derivada parcial de z com relação a x, dx dt, derivada parcial de z com relação a y, dy dt. Aqui faltou, aqui é derivada parcial, né? Outra coisa. Certo? Então, beleza, né? Então, vamos aplicar isso aí no exemplo. Como é que a gente usaria, né, a regra da cadeia? Então, exemplo, sejam z igual a x quadrado y, x igual a e elevado a t quadrado e y igual a 2t mais 1. Calcule dz dt. Tá certo? Então, vamos fazer de duas maneiras, né? Então, a primeira maneira é montar a função z de t. Tá? Certo? Então, essa aqui é a nossa primeira maneira. Então, vamos lá, né? Então, a nossa z, ela é igual a isso aqui, né? X quadrado vezes y. Então, só vamos substituir, né, o que tem em x e y aí, né? Então, a nossa z de t, a nossa z, ela vai ser elevado a t quadrado, né, que é o x, que multiplica 2t mais 1. Tá? Bom, isso aqui vai ser igual a e elevado a 2t. Deixa eu ver se é isso mesmo. Elevado a t quadrado. Ah, tá. É que aqui eu fiz errado, né? Que é elevado a t quadrado ao quadrado. Então, o que vai acontecer, né? Eu tenho bases iguais, somos expoentes, né? Então, vai ficar t quadrado
mais t quadrado, né? Então vai ficar 2t quadrado, que multiplica 2t mais 1. Certo? Ok, então, o que a gente faz agora? Agora eu vou só derivar com relação a t. Que aí vai ser o quê? Bom, aqui a gente tem a regra do produto, né? Então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Tá? Então a derivada do primeiro aqui vai ser a derivada aqui do de cima, né? Que vai ser 4t né? Vezes... Então a derivada do primeiro é isso, né? Vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Que é 2. Tá? Bom, então juntando tudo isso aqui, a gente vai ter que vai dar 2 e 2t quadrado, que multiplica 4t quadrado mais 2t mais 1. Beleza? Bom, aqui a gente não usou nada de regra da cadeia, né? Que já deu para sair direto só substituindo, né, o x e o y em função de t. Agora a segunda maneira, né, vai ser usando a regra da cadeia. Então, beleza, né? Então aqui, o que a gente precisa achar? Então, primeiro a gente tem que achar a derivada parcial de z com relação a x, que vai ser 2xy. Agora vamos encontrar a derivada parcial de z com relação a y, que vai ser x quadrado. Agora a gente calcula a derivada de x com relação a t, que vai ser 2t e elevado a t quadrado. E a derivada parcial de y com relação a t, que é 2. E agora a gente junta tudo, né, seguindo essa fórmula aqui. Então a gente tem que... Deixa eu até copiar de novo aqui. Então a gente vai ter aqui o seguinte. Derivada parcial de z com relação a t vai ser 2xy que multiplica 2xy que multiplica, é isso mesmo, dx dt, né? Então 2t e t quadrado mais derivada com relação a y, que é x quadrado, que multiplica 2, né? Então vai dar 2x quadrado. Beleza, e agora o que a gente faz? Bom, agora a gente pega e substitui o x e o y, né, pelo o que eles são em função de t, né? Então aqui a gente vai ter 2 que multiplica e elevado a t quadrado vezes y, né, que vai ser 2t mais 1. Agora que multiplica isso aqui tudo, né, que multiplica 2t e t quadrado mais 2 que multiplica o x quadrado, né, que vai ser e t ao quadrado, né? Bom, se a gente executar aqui essa multiplicação, a gente vai ter o seguinte, que isso daí vai dar 4
e elevado a 2t² que multiplica 2t mais 1. Tá? Eu juntei esse com isso aqui, né? Juntei isso aqui com isso aqui tudo, né? E aí sobrou isso aqui que multiplica. Mas, aqui a gente vai ter 2 e 2t². Aí isolando o 2et², a gente vai ter o seguinte, que vai dar 2 e 2t², que multiplica 4t² mais 2t mais 1. Tá certo? Ou seja, igualzinho da primeira maneira. Aí nesse exemplo aqui é uma questão de escolha, né? Você pode escolher fazer montando a função z de t direto, né? Ou usar a regra da cadeia que a gente acabou de mostrar. Tá certo? Nas notas que eu deixei na minha página aí no AVA, eu deixei mais alguns exemplos também de aplicação de regra da cadeia, certo? E aí eu vou estar deixando também alguns exercícios para vocês praticarem, tá bom? E aí já sabem, né? Qualquer dúvida é só me escrever. Então eu acho que por enquanto é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.